Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos. Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Santa Fé, eu estou de volta. Até que enfim, né? Boa tarde, Padre Camilo. Não pode abandonar a gente assim, 3 fins de semana seguidos, não, a gente sente só falta. Mas a gente que é vigário episcopal tem dessas coisas, tem que resolver problema da diocese junto com o bispo. Eu represento o Regional Leste 2, inclusive estamos fazendo o multicom, o primeiro multicom do Regional Leste 2, que acontecerá no primeiro final de semana de junho em BH. Multicom é um encontro de comunicação, é um mutirão de comunicadores do estado de Minas Gerais. Maravilha. Então as pessoas, as paróquias devem inscrever os seus comunicadores católicos para a gente, é um número de 150 pessoas na PUC de BH, onde iremos dar 2 palestras. Maravilha. Gente, rapidinho, antes da gente entrar aqui no nosso assunto, queria só mandar um abraço pro porteiro lá do meu prédio, o Alexandre. Ele nos assiste todo sábado. E depois ele chega e me fala lá tudo que a gente falou, isso é prova mesmo que ele assiste. Então, um grande abraço para você, Alexandre. E aqui tá o abraço do Padre Camilo. Deus também. Deus abençoe você e sua família. Também quero mandar um abraço para os empresários de Juiz de Fora. Nós tivemos na sexta-feira passada a missa dos empresários juiz-foranos. E viu um número bom de pessoas, inclusive eles sugeriram que pudéssemos ter essa missa uma vez por mês. Olha que bacana. Então um abraço aí para a turma que esteve presente aqui, foi uma maravilha realmente. Agora, no início de março, o Papa Francisco completou 4 anos de pontificado, né? E ele vem sendo realmente um instrumento de mudança na igreja, né? Porque eu falo assim, nessas instituições muito tradicionais, muito antigas, é preciso ter um cuidado para separar o que é arcaico do que é tradição. E existe uma linha muito tênue entre um e outro. E eu acho que o Papa Francisco tem sabido fazer isso, né? O que é arcaico realmente, o que está ultrapassado na igreja, ele tem tentado dar uma renovada nisso. E, ao mesmo tempo, em função disso, ele tem causado certa indisposição com a ala mais conservadora da igreja. Como é que o senhor avalia esses 4 anos de pontificado do Papa Francisco? Eu avalio como um homem da comunicação simples, como Jesus, que surpreende a cada momento. Agora, a ala que tem dificuldade com o Papa não é bem a ala conservadora, mas é a ultraconservadora. A religião, ela é muito importante. A religião é a alma da sociedade. Sem a religião, a sociedade adoece. E a sociedade com uma religião frágil, sem princípios ou fundamento, ela também crola, não é? E a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Então, ela é uma igreja que quem vive a catolicidade no seu intenso, que é o que o Papa Francisco faz, ele acaba sendo uma pessoa muito vivaz. Tanto é que ele é idoso, tem um pulmão apenas e tem toda essa disposição para trabalhar. Ainda dentro dessa temática, dentro da igreja, às vezes cresce aqueles matinhos da vaidade. Então, cavaleiros não sei do que, são pessoas, uma irmandade laica, importante no Vaticano, que é muito vaidosa. E o Papa Francisco, ao colocar o sapato preto que ele usava lá em Buenos Aires, abrir mão daquela capa vermelha, capa magna, etc., ele coloca em xeque todas as pessoas que ostentam. Eu fico pensando, se o Papa Francisco fosse evangélico, eu queria ver esses pastores com esses relógios chiques aí. Rolex da vida. Rolex. Né? E só você ligar a televisão, você vai ver. Mas dentro da igreja existe uma outra irmandade que ostenta uma porção de coisas. E o Papa Francisco é contra isso. E ele não é contra dizendo, ele é contra fazendo. Quer dizer, ele é um homem simples. Então é muito deselegante quando alguém chega perto de um presidente de irmandade e fala assim, você é mais chique do que o Papa. O Papa é mais próximo e mais humilde do que você. Então, isso é que causa um certo impacto em alguns setores
que ostenta, né, dentro da igreja. Depois, um fato também que é muito importante do Papa Francisco é que ele não é um homem de discursos, ele é um homem de relatos, de uma narrativa daquilo que ele realmente faz. Porque existem muitas pessoas que, né, eu vou voltar de novo na igreja evangélica. O Edir Macedo falou, se você tiver fé, jogue seu óculos aqui. Ele continua usando óculos até hoje. Quer dizer, ele fala... Mas não faz. E não acredita, não faz. Não, ele fala mentira, na verdade é isso. Se você acreditar em jogar o óculos, você não vai passar a enxergar bem. Então ele induz a pessoa. O Francisco não. O Francisco, a vida do Papa Francisco é narrar... Coerente, né? A coerência, é narrar a vida dele, consistente. Tanto é que em Buenos Aires... Ele foi o cara próximo, que andava de ônibus, no dia que a empregada não ia, ele mesmo fazer comida. Enfim. E a humildade dele, né, não só para ele, mas em nome da igreja também, né? Ele tem reconhecido alguns genocídios, né? E pedido perdão a algumas isso João Paulo II fez primeiro, quem fez primeiro foi João Paulo II, e pasmem vocês, mas todo Papa é perseguido. O Bento XVI foi muito perseguido. E o Bento XVI impôs um ritmo, por ele ser alemão, por ele ser tímido, as pessoas... Ele não caiu nas graças do povo como Francisco, mas só do Papa Bento XVI renunciar o papado, quer dizer, eles até falam, o Papa Bento XVI, com a renúncia do cargo, né, da missão, do apostolado de Papa, ele, na verdade, deu o maior simplicidade. Daquilo ali só poderia nascer um Papa simples mesmo. Porque você imagina, todo mundo está querendo poder, o Papa renuncia. E age até hoje, se perguntar, olha, achei que o Papa tinha morrido. Ninguém vê falar no Papa Bento XVI. E o Papa Francisco, por ocasião do Natal e da Páscoa, vai sempre fazer uma visita para ele. Então, eu acho isso bonito, porque nós vamos ver que os dois Papas, eles se intercruzam. Só que o Bento, no seu modo discreto de ser, ele introduz na igreja um homem totalmente simples. E a simplicidade do Bento está em dois aspectos que são dificilíssimos: a renúncia do poder e a discrição depois que saiu. Ele não mete a colher no que o Francisco faz. Algumas falas do Papa Francisco, né, têm deixado algumas pessoas um pouco perplexas ou abobadas, assim, digamos, mas que mostram a importância de se conhecer a Bíblia, de não levar aquilo ali ao pé da letra, né? E aí eu entro até pra gente puxar a sardinha aqui pro nosso lado, a importância desses cursos que se oferece aqui, de leitura, né, da Bíblia, de conhecimento da Bíblia. Não dá para você levar ali tudo a ferro e fogo, né? Porque a Bíblia foi escrita numa outra língua, para um outro povo, numa outra cultura. E a Bíblia é um escrito, dependendo da chave de leitura, ele é manipulado. Por exemplo, te falo agora do dízimo. Os nossos irmãos protestantes dizem que você tem que dar o dízimo, que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Então Deus vai te abençoar se Ele te der o dízimo, se você der o dízimo. Se você não der o dízimo... É uma coisa condicionada, né? Condicionada. Então Deus não é tão Deus assim. Quem é inteligente, estudou filosofia, sabe. Então Deus não é tão Deus assim, porque se eu não der o dízimo, Ele não me dá. A Igreja Católica, que foi fundada pelo próprio Deus, Jesus Cristo, diz assim, não, o dízimo você tem que dar como gratidão. Buscai primeiro a Deus e tudo mais vos será acrescentado. Percebeu a diferença? Então, o que a gente chama de interpretar a Bíblia ao pé da letra é também quando as pessoas usam maldosamente a palavra de Deus. De acordo com o que lhe convém, né? Com o que lhe convém. E a Bíblia, por ser um livro escrito há muito tempo, que descontextualizado, você vai acabar entendendo... Mas então é isso que está falando? Eu estava lendo a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que nós temos uma lente. Conforme o modo que a gente coloca a lente, ela desvia o foco. Então você pode ficar na notícia ruim, o tempo inteiro falando da notícia ruim, e essa notícia ruim pode te causar indignação, virar paisagem, você concordar com tudo,
ou primar pela notícia boa, depende do prisma que você coloca. Então, nesse contexto, a Bíblia Sagrada, você pode fazer com ela o que quiser. Só que Deus vai te punir. Então, por isso que você vê pessoas que vivem da Bíblia. A Bíblia pode ser uma fonte de grana. Olha que tristeza. Triste. A Bíblia pode ser uma fonte de grana. Agora, essas pessoas que agem sem escrúpulo, um dia Deus vai cobrar delas. Então é preciso, gente, fazer uma leitura, né? Sabendo contextualizar, conhecendo profundamente. Claro. Tem alguma ideia agora para quem está em casa, deseja fazer esse curso aí do senhor para conhecer a Bíblia, saber interpretar a Bíblia corretamente? Esse semestre eu não dou curso, porque esse semestre eu estou preparando a festa da padroeira, estamos preparando o evento da campanha da fraternidade, a Semana Santa. Mas quem participar da Semana Santa, quem ler a Folha de Santa Rita, quem assistir o nosso programa, vai sempre entender. Eu aconselharia também na Rádio Catedral, 13h, o Padre Donice com a leitura orante da Bíblia. E o meu programa, 5h na Rádio Catedral e 15h na Rádio Carinho, onde eu falo sobre os Salmos. Uma pergunta que eu ouvi essa semana: a fé é um dom? A fé é um dom de Deus. Por quê? É Deus que dá. Porque nem todo mundo tem a fé necessária. A fé não é uma coisa que se fabrica, ela é natural. Maravilha, e assim a gente encerra esse primeiro bloco. Já voltamos com Quinzena de Santa Rita e Bênção da Água. Separa o seu copo aí um instante só. A Paróquia de Santa Rita oferece uma ótima oportunidade para você presentear e aperfeiçoar seus conhecimentos. Temos livros, CDs, DVDs, camisas, quadros e imagens religiosas. Outras informações, telefone 3226-1368 ou venha nos visitar na Rua Barão do Retiro, 388, bairro Bonfim, Juiz de Fora. Chegou o momento de oração, o momento de falar com Deus, e hoje usando uma pessoa que já viveu mais de 600 anos, que é Santa Rita de Cássia, com o 8º dia da quinzena. Santa Rita e Nossa Senhora de Fátima. Meu Deus, essa relação bonita de Santa Rita com Nossa Senhora de vários tipos, vários nomes, segundo o Padre Zezinho, mais de 300 nomes. Santa Rita viveu bem antes das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Não se sabe ao certo a data de seu nascimento. Muitos historiadores acreditam que a data mais precisa seria por volta do ano 1381. Outros dizem que a Santa das Rosas poderia ter nascido em 1457 ou 1447. É que naquele tempo as pessoas não sabiam ler ou escrever. A maioria dos acontecimentos não era registrada em livros. Fazer anotações era privilégio de pouquíssimos. Como nós evoluímos, né? Hoje todo mundo tem uma internet, todo mundo tem um Facebook. Hoje está tudo salvo na nuvem, né? De qualquer lugar você acessa. De qualquer lugar você acessa. E naquele tempo não tinha. Então muitas vezes o jovem que nos assiste fica meio assim, mas como isso acontecia, né? Acontecia. E acontecia muito. Nossa Senhora de Fátima apareceu a 3 crianças: Lúcia dos Santos, de 10 anos de idade, e seus primos Francisco Marto, de 9, e Jacinta Marto, de 7, enquanto eles estavam conduzindo as ovelhas para o pasto nas terras montanhosas, conhecida como Cova da Iria, em Portugal, no dia 13, mês de maio do ano 1917. Portanto, completa agora 100 anos, né? Estas crianças viviam com sua extensa família em uma pequena aldeia a menos de 1 milha de Fátima. E sabe o que eu vou fazer com a paróquia de Santa Rita? Por isso que é bom ser Santa Rita, e você que assiste vai poder fazer também. Eu consegui fechar na semana passada, com os arautos do Evangelho, uma semana de missão aqui na paróquia de Santa Rita, na primeira semana de junho já. Olha só. Os filhos de Nossa Senhora de Fátima estarão visitando todas as casas da paróquia de Santa Rita, levando essa imagem bonita de Nossa Senhora de Fátima logo após a festa de Santa Rita de Cássia. E a Legião de Maria da paróquia de Santa Rita, olha só, está convidando moças e senhoras
que queiram vestir de Santa Rita para coroarem Nossa Senhora de Fátima nos 3 últimos dias da quinzena no mês de maio. Olha que maravilha. Então fica aí o convite. É só se cadastrar na secretaria? Se cadastrar na secretaria, não. Se cadastrar aqui na paróquia com a Legião de Maria, toda segunda-feira, às 16h30. Maravilha. Vindo Então aqui. fica aí o convite. Agora, as coincidências das datas criam relações de fé e significados especiais e espirituais entre a festa de nossa padroeira e as aparições de Fátima. Segundo a tradição, Santa Rita de Cássia nasceu em um dia 22 e faleceu também em um dia 22. Nossa Senhora de Fátima apareceu 6 vezes às crianças durante 6 meses consecutivos, sempre no dia 13. É interessante notar que a primeira aparição se deu no dia 13 de maio de 1917. Entretanto, é no dia 13 que se começa a novena preparatória para a festa de Santa Rita. Assim, maio é o mês de Nossa Senhora e é o mês de Santa Rita. Lembrando que é um dos melhores meses para plantar rosas, é o mês de maio. Maravilha. Então fica aí o paralelo, né? A gente vem sempre ao longo dessa quinzena fazendo sempre esse paralelo para a gente ver que nada é coincidência. Outro sinal de Deus que mostra a comunhão de fé entre Santa Rita e Nossa Senhora é o zelo pela paz. A Virgem de Fátima apareceu vestida de branco e com um terço na mão, cujas contas, segundo irmã Lúcia, brilhavam como as estrelas. Em sua primeira mensagem, a Virgem Senhora pediu às crianças que rezassem um rosário todos os dias para trazer paz ao mundo e o fim da guerra na Europa, que já durava 3 anos, além da real ameaça do comunismo, que queria ganhar o mundo e destruir a igreja. O comunismo é muito pior que a ditadura militar. Eu tive a oportunidade de estudar com poloneses, pessoas que foram vítima do comunismo, e é uma coisa triste. Estudei também com cubanos que falam que... E é aí também, no marxismo, no comunismo, que tem a raiz da ideologia de gênero. Da ideologia de gênero, que tem a raiz das pessoas não poderem ter suas coisas. Por exemplo, você trabalha, você quer comprar um lote, não, você já tem um, você não pode comprar outro. Então, quer dizer, acaba com o sentido da propriedade. O comunismo é uma desgraça no mundo, porque desgraça mesmo, porque desgraça sem a graça. O comunismo quer a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é tão ruim que diz que não existe sexo biológico, existe sexo psicológico e sexo social. Isso é péssimo, porque, por exemplo, na verdade, se nós estivéssemos na ideologia de gênero, um abraço aí para os vereadores de Juiz de Fora, que não vamos deixar passar essa palhaçada aí na Câmara, estão querendo pôr isso no plano educacional municipal. Tipo assim, você chamar Gesane ou chamar Camille, tanto faz, não tem problema. E eles estão usando os movimentos LGBT, movimentos gays, para poder ter parceiro, mas depois eles vão chutar vocês. Abra o olho, porque na verdade a ideia do comunismo, que já faliu, economia como política, como governo político, você vê a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e todos os destroços de pobreza que o comunismo deixou no mundo. Agora eles viram que não dá para encarar, destruindo o esquema mental da família e espiritual, desprogramando o ser humano, eles poderão entrar no mundo. E veja, na época que Nossa Senhora de Fátima apareceu, essa ameaça existia como hoje. Agora eu queria ver o seguinte, é para poder tirar onda mesmo com a cara dos comunistas aí. Veja bem, então quer dizer que o homem não é homem, é uma construção que foi feita, construção social. Já imaginou, rapaz, eu chegar na minha fazenda e o boi não ser mais boi, ser vaca, e a vaca não ser mais vaca, ser boi? Eu queria entender isso. Você está mexendo contra a natureza humana, você está mexendo, meu amigo, contra a vida, contra, sei lá, não tem nem como dizer. Muito louca, realmente, cara. Porque sem lógica. Sem lógica. Não tem lógica filosófica, não tem lógica biológica e espiritual, muito menos. Santa Rita, por sua vez,
era filha de pais que pertenciam a um certo movimento chamado pacificadores, que tinham como objetivo romper com o ciclo de vinganças, muitas vezes sangrentas, entre famílias, propondo perdão e a paz nas cidades e povoados da região de Úmbria, na Itália. Dentre suas qualidades durante sua vida, Santa Rita destacou-se por estimular a paz entre as famílias e entre as pessoas. O comunismo vem acabar com esse conceito de família e também tenta acabar com o conceito de pessoa. Senhor, que possamos libertar nossas famílias de toda mágoa, ódio, ressentimento e desejos de vingança. Que marido e mulher se perdoem mutuamente, sendo exemplo para seus filhos. Criar em nossos corações o desejo de perdoar e a disposição para amar. Peçamos a Santa Rita de Cássia que reze a Deus para que sejamos soldados da paz e que lutemos com a arma do amor, da misericórdia e do perdão. O que nós queremos é isso, é não deixar desprogramar as famílias. Então você que é católico, você que não é católico, mas você é um cara que tem noção, porque um cara desse é sem noção. Um cara que tem noção, nós não podemos ser a favor da ideologia de gênero. Você que é do movimento LGBT ou outros movimentos, olha, estão induzindo você. Não acredite na minha palavra, procure estudar para você ver. Qual país comunista aceita os homossexuais? Se você me apontar um, eu mudo o meu discurso. Vamos à oração de todos os dias? Lá. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao Sagrado Coração de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Coloca aí agora nas mãos de Santa Rita o pedido, aquilo que você necessita, né? Qual dificuldade você está passando, por qual tormenta você está enfrentando. Coloque nas mãos de Santa Rita e peça que ela interceda por você, afinal ela é a santa dos casos impossíveis. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentado por vós a minha oração, meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendida. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Amém. Agora eu quero hoje fazer uma oração especial para os nossos vereadores que vão voltar o Plano Municipal de Saúde, também o nosso prefeito, que comprometeram conosco de não deixar passar nenhuma palavra que venha fazer menção ou levar a ideia de ideologia de gênero, ou seja, desprogramar o ser humano. Só existe um gênero, que é o gênero humano. E esse gênero humano é homem e mulher. E, gente, acabar com isso é decretar o fim da raça humana, né? Essa é um pouco E assim, a gente tem que pensar que tudo que Jesus veio pregar, como o perdão, o diálogo, o amor, isso começa no seio familiar, não é? E mais, Gesane, eu vou dizer mais. Quem é o elo de ligação entre os animais é o homem e a mulher. Quem vai fazer Você imagina, fazer um exemplo bem simples. Numa casa, você proporciona o encontro de um gato e um cachorro que são inimigos históricos. É a família. Às vezes é a criancinha que brinca com o gatinho, com o cachorrinho, e quando você vê, o gato está deitado em cima do cachorro. Exato. Quer dizer, o ser humano é isso, homem e mulher. Então, preste atenção, preste muita atenção. Isso é um escândalo, isso é uma afronta à sua inteligência. Então, quero rezar pelos vereadores para que eles tenham força e determinação e que você, católico, apoie o seu vereador. Olhe, o vereador que você votou é a favor da ideologia de gênero, descarte-o, se você é contra. E eu quero chamar a atenção dos movimentos LGBT, movimentos gays. Eles estão usando vocês para poder criar problema, mas se passa, todo mundo vai dançar.
e eu sei que vocês têm Deus no coração, eu sei que vocês são pessoas especiais, não vão cair no jogo desse povo. Senhor, abençoe esse copo com água, dai coragem aos irmãos, dai sabedoria, dai capacidade das pessoas entenderem que Deus é maior e que o que Deus fez o homem não pode desprogramar. Se o homem tentar desprogramar o ser humano, ele vai causar uma cratera na raça humana, vai destruir a raça humana. Senhor, dai a todos sabedoria, acalme os ânimos e faça com que todos pensem o teu Espírito, que é ciência, fortaleza, sabedoria. E abençoar o prefeito e os nossos vereadores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos tomar água, porque nós temos que apoiar essa galera aí, tá? E depois dessa bênção, antes da gente se despedir, tem agenda? Convites. Tem agenda. Primeira agenda. No dia 29, quarta-feira, vamos ter um mutirão de confissões a partir das 20 horas aqui na igreja de Santa Rita, com os padres da Forania. Então você deve vir fazer a sua confissão aqui. Não entre na Páscoa sem a confissão. E o dia é quarta-feira, dia 29, a partir das 20 horas da noite. 20 horas tem que ser da noite, né? Outro convite que eu quero fazer é para a Semana Santa. Pouco antes do programa... Sei que tá bonito, né? A programação vai arrebentar esse ano. E esse ano nós vamos fazer um teatro do Calvário e também uma encenação, uma coisa bem feita, elaborada, com umas roupas maravilhosas, né? Que estão sendo confeccionadas. Estamos fazendo um guarda-roupa para isso, para que nós possamos fazer o momento da sentença que deram a Jesus, e a morte. A sexta-feira da Paixão vai estar muito bonita também o encontro, e a quinta-feira santa, bem como a ressurreição, e domingo nós vamos fazer o louvorzão à tarde. Maravilha. Domingo da ressurreição. Toda a programação está na Folha de Santa Rita. Está na Folha de Santa Rita a programação, e eu digo mais para você, você já viu a Samaritana? Ela vai estar nas procissões esse ano. Olha. Maria Madalena, elas vão estar na procissão esse ano, tanto na procissão do encontro na terça-feira, quanto na procissão do enterro na sexta-feira da Paixão. E nós estamos fazendo um cenário ali na frente da igreja, que é um palco cênico ao ar livre, lembrando... A rua vai ser toda fechada para o trânsito? Não sei se vai, isso eu não sei, porque tá ali tentando. não pode fechar. Ali não pode fechar por causa dos ônibus grandes, que não viram lá em cima. Mas a calçada fica aberta, e também ali tem vários lugares que as pessoas podem ficar, inclusive debaixo do ranchão de Santa Rita. Mas o que é interessante é que os manacás e as gardênias, elas compõem como se fosse o Jardim das Oliveiras. Maravilha. Só que são perfumados, manacás e gardênias. E tem um cipreste também, e as rosas de Santa Rita. Então, cara, se você ainda não viu, você vai ver uma coisa espetacular esse ano, que será a Semana Santa encenada na paróquia de Santa Rita. Amanhã, às 14 horas, na Igreja São José, da rua Dom Silvério, onde está a rádio, né? A Igreja São José do Padre Pierre, não, na Dom Silvério, no Alto dos Passos. Pega os ônibus de Santa Luzia que você vai para lá. Nós vamos ter às 14 horas um encontro com os amigos colaboradores da Rádio Catedral. Vamos estar eu, Padre Expedito, que vai ser o animador, eu vou presidir a missa, e o Padre Sérgio, da Glória, e outros padres que nós convidamos. Eu agradeço aqui o Padre Rafael, do Bom Pastor, espero ele lá, que cedeu a igreja para nós. No final de abril, nós teremos o almoço da Rádio Catedral na igreja de São Mateus, no bairro São Mateus. Agradecer o Padre Donis. Os convites já estão à venda, né? Nas já igrejas estão, que inclusive na igreja de Santa Rita, na Rádio Catedral, na igreja de São Mateus, Terço dos Homens. E veja, e o Celção, que está coordenando o almoço do Terço dos Homens e da Rádio Catedral, lá na igreja de São Mateus. Maravilha. Convite dado então, convite feito, né? Agenda dada. A gente espera você semana que vem, sábado, 3 horas da tarde. Eu e o Padre Camilo estaremos aqui com mais Santa Fé para você, levando a visita de Santa Rita até a sua casa.
Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos.